Olá! Pelo quinto mês consecutivo, a geração de empregos superou as demissões. Só em agosto foram mais de 120 mil novos postos de trabalho. Pelo quinto mês consecutivo, a geração de empregos no país superou o número de demissões. O saldo no mês passado ficou positivo em mais de 121 mil postos de trabalho, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Comércio e serviços foram os destaques. Pedro abriu essa chocolateria no final de agosto em um shopping de Brasília. Contratou 5 funcionários e está avaliando a contratação de mais um. O movimento, graças a Deus, está melhorando. Todo dia está crescendo, a gente está indo num caminho positivo. E a sexta pessoa aí já está fazendo falta aqui dentro. Assim como o Pedro, outros empresários estão apostando na recuperação da economia e investindo na geração de empregos. É o que mostram os números de agosto do CAGED. De um lado, 1.261.000 pessoas foram demitidas em agosto. Do outro, 1.382.000 foram contratadas, gerando saldo positivo de 121.387 postos de trabalho com carteira assinada. Já no acumulado do ano, o saldo positivo ultrapassa 590 mil empregos formais, 1,5% maior que no mesmo período do ano passado. Foi o quinto mês consecutivo em que a geração de empregos no país superou o número de demissões e o melhor resultado para agosto desde 2013. 6 dos 8 ramos da atividade econômica pesquisados tiveram resultado positivo na criação de postos de trabalho em todas as regiões do país, com destaque para o setor de serviços e o comércio. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comemorou o resultado para o mês e destacou que a geração de empregos com carteira assinada representa recuperação na economia. E o Brasil registrou mais de 4.500 casos de sarampo em 19 estados. Com isso, o Ministério da Saúde informou que fará uma nova campanha de vacinação em 2 fases. O Brasil confirmou 4.507 casos de sarampo em 19 estados. E para controlar o surto da doença, o Ministério da Saúde informou que neste ano vai fazer a campanha de vacinação em 2 fases. Neste ano, a campanha nacional de vacinação contra o sarampo vai ocorrer em 2 etapas, de 7 a 25 de outubro para crianças de 6 meses a menores de 5 anos e de 18 a 30 de novembro para jovens de 20 a 29 anos. O dia D, Dia de Mobilização Nacional, acontece nos dias 19 de outubro e 30 de novembro. Transmitido pela saliva, tosse ou espirro, o sarampo é uma doença viral extremamente contagiosa e que avança de forma rápida. Uma única pessoa com o vírus pode contaminar outras 18. Crianças, adultos jovens e pacientes com o sistema imunológico enfraquecido por alguma outra doença estão mais suscetíveis. A vacina é a única maneira de evitar o sarampo, que pode causar sequelas e até a morte. Nos últimos 90 dias, mais de 4.500 casos de sarampo foram confirmados no Brasil. São Paulo concentra o maior registro da doença, seguido do Rio de Janeiro e de Pernambuco. A vacina é uma das estratégias, não é a única, né? Nós temos investigação laboratorial, temos a investigação de campo, tem as ações de comunicação. Então, é um conjunto de ações que são realizadas sistematicamente. O governo brasileiro quer recuperar o certificado de erradicação do sarampo. Para um país se considerar como livre do sarampo, ou seja, o sarampo está eliminado, o país tem que permanecer por 12 meses sem circulação do vírus sarampo. A Secretaria de Saúde confirmou hoje mais 2 mortes por sarampo no estado. Com essas, 6 pessoas já morreram em São Paulo por causa da doença nos últimos 90 dias. E saiba como fica o tempo com as informações da TV Clima Tempo.
A situação permanece de alerta para temporais em grande parte do sudeste do Brasil nesta quinta-feira, devido ao deslocamento de um cavado e a uma área de baixa pressão atmosférica. A chuva deve acontecer já durante a madrugada e pode ser forte e deve ser frequente no decorrer do dia em várias áreas do norte paulista e em parte do leste do estado, inclusive na região da capital, também sobre áreas do sul de Minas Gerais e em grande parte do Rio de Janeiro, inclusive na capital fluminense. A chuva também pode acontecer a qualquer hora, com risco de chuva forte, desde áreas próximas a Votuporanga, passando pelo Triângulo Mineiro, Belo Horizonte, até áreas do centro-sul do estado do Espírito Santo. Chove a partir da tarde na região de Belo Horizonte e também em Vitória, onde há risco para chuva forte. Em áreas do norte de Minas Gerais, não há expectativa de chover. E já sobre algumas áreas do interior paulista, inclusive na região de Presidente Prudente, o excesso de nebulosidade ainda provoca garoa pela manhã, mas aos poucos o sol volta a aparecer sempre entre muitas nuvens e já não há chance de chover nesses locais. A mínima prevista em São Paulo é de 15 e a máxima não passa dos 19 graus. Em BH, mínima de 17 e máxima de apenas 24 graus. E para os próximos dias, a expectativa é de chuva em várias áreas da região sudeste do país. Os maiores volumes devem ser observados principalmente sobre parte do interior de São Paulo e sul de Minas Gerais, onde a chuva pode chegar facilmente aos 150 milímetros. Em grande parte do interior paulista, Triângulo Mineiro, áreas do centro-sul de Minas Gerais, sul do Espírito Santo e em grande parte do estado do Rio de Janeiro, inclusive na capital, a chuva vai variar de 20 a 75 milímetros. Apenas nas outras áreas da região é que a expectativa é de pouco ou nenhuma chuva, com no máximo 10 milímetros acumulados. E o presidente Jair Bolsonaro retornou ao Brasil nesta quarta-feira, após fazer o seu discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU. Olá, eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro já retornou a Brasília depois de passar 2 dias em Nova York. Preservação do meio ambiente, abertura econômica e democracia foram alguns dos temas incluídos no discurso que fez na abertura da Assembleia Geral da ONU. Um novo Brasil, um país sem parcerias ideológicas que busca alavancar a economia, reduzindo burocracias e com foco na abertura econômica para gerar mais empregos. Esse foi o país apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro ao abrir o discurso na Assembleia Geral da ONU. O Brasil vem trabalhando para reconquistar a confiança do mundo, diminuindo o desemprego, a violência e o risco para os negócios, por meio da desburocratização, da desregulamentação e, em especial, pelo exemplo. Bolsonaro também criticou a corrupção e a irresponsabilidade fiscal praticadas por governos anteriores, além do apoio que era dado a ditaduras na América Latina. Em seu discurso, destacou a pobreza que levou milhares de venezuelanos a deixarem o país. Muitos deles estão vindo para o Brasil e recebidos dentro da Operação Acolhida, que os ajuda a recomeçar. Boa parte do discurso do presidente foi dedicada a falar sobre preservação ambiental e combate a queimadas, especialmente na região amazônica. Bolsonaro afirmou que enquanto outros países utilizam mais da metade do território para a produção de alimentos, o Brasil produz em apenas 8%. Segundo o presidente, 61% do território nacional são preservados. O país está aberto a parcerias, desde que respeitada a soberania nacional. O presidente citou a presença da índia Isani Kalapalo, da etnia Terrurungu, que vive no Parque do Xingu. Jair Bolsonaro leu uma carta de representantes de comunidades indígenas brasileiras que reivindicam um novo olhar de lideranças mundiais. Um novo tempo para as comunidades indígenas é fundamental. A situação de extrema pobreza em que se encontram, sobrevivendo tão somente do Bolsa Família e de cestas básicas, nunca representou dignidade e desenvolvimento. Outro tema destacado pelo presidente no discurso foi a redução da criminalidade, de 20% nos números de homicídios e crimes violentos, já nos primeiros 6 meses de governo. Segundo ele, com a redução da violência, o país se torna ainda mais receptivo a todos que quiserem conhecer nossas belezas naturais.
As apreensões de cocaína e outras drogas atingiram níveis recorde. Hoje o Brasil está mais seguro e ainda mais hospitaleiro. O Governo Agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. E a TV NBR realizou uma reportagem falando sobre a importância da língua brasileira para surdos, para a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. Para quem não está entendendo, essa é a Lúcia Souza, nossa intérprete de Libras. Ela está aqui porque hoje é o Dia Nacional do Surdo. Na reportagem que preparamos, você vai conferir a importância da Libras na inclusão das pessoas surdas na nossa sociedade. Felipe nasceu surdo e, para isso, teve que fazer um implante auditivo e sessões de estimulação da fala. Hoje, com 14 anos, além da linguagem dos sinais, ele já consegue se expressar com a linguagem falada. Cursando o 8º ano do ensino fundamental, diz que já pensa no futuro. Vai ter veterinária para o cachorro. Veterinária para cuidar de cachorro? É. Na escola onde Felipe estuda, são quase 1.200 alunos cursando o ensino médio. Desses, 15 são surdos. Por aqui, o lema é promover a inclusão sempre. Maria Vitória, por exemplo, conta que é filha de pais surdos e fez questão de aprender a língua brasileira de sinais para participar desse universo silencioso. Muito da gente que é ouvinte, a gente não sabe Libras, aí eles acabam ficando sozinhos e a gente não consegue se comunicar muito com eles. E através da Libras, a gente fica todo mundo junto. Há 20 anos, esta escola usa Libras como segunda língua. E por esses corredores já passaram mais de 50 alunos, que hoje estão no mercado de trabalho competindo de igual para igual. Nós já temos alunos aí que já estão trabalhando, conquistaram seus sonhos, estão dando aula, já estão alguns em universidades federais, alcançaram os seus objetivos. Exemplo disso é a professora Rejane. Ela ficou surda aos 3 anos de idade depois de uma febre alta e um remédio errado. Hoje é concursada pela Secretaria de Educação. Rejane fala da dificuldade que teve até aqui e conta que a oficialização da língua brasileira de sinais foi um marco na política de inclusão dessa população. Já foi um ganho, porque era proibido, não podia nem usar Libras. Eles sofreram muito com isso. Eu, por exemplo, trabalhava, estudava junto com os surdos, a gente não podia interagir pela Libras. De acordo com o Censo Escolar de 2016, o Brasil possui na educação básica quase 22 mil estudantes surdos, mais de 32 mil com alguma deficiência auditiva e 328 alunos com surdo-cegueira. Dentro do princípio de inclusão, o Ministério da Educação trabalha para garantir uma série de políticas que contemplem essa parcela da população. Uma delas é a ampliação das escolas bilíngues no país. Não é uma adaptação. A gente quer que o surdo aprenda realmente, aprenda de fato, tendo como base, como primeira língua, a Libras, língua brasileira de sinais. E depois ele poderá se desenvolver plenamente na escrita da língua portuguesa como segunda língua. Logo mais, o presidente Jair Bolsonaro participa de uma cerimônia em comemoração à data e lança o programa Libras Gov. E se você quiser mais informações sobre as políticas públicas voltadas para essa população, acesse o programa Saiba Mais pelas nossas redes sociais. Mais informações você acompanha durante a nossa programação. Até lá!